Fala primos e primas, bem-vindos a mais um vídeo no canal da Finclass, a plataforma que aprendemos juntos e investimos juntos. Meu nome é Daniel Cortez e falando na Finclass, dia 18 vai rolar o FinDay, o evento que vai mudar a forma que você investe. Quer saber mais? Link tá na descrição. Voltando para o assunto do vídeo de hoje, quando a gente está começando a investir, sempre tem aqueles termos que a gente vê de um lado para o outro, balanço patrimonial, ativos, passivos, e tudo parece muito confuso e palavras muito difíceis. No vídeo de hoje, o objetivo é ensinar para vocês o que significa cada um desses termos da contabilidade e deixar isso de forma fácil para você começar a dar os seus primeiros passos quando for começar a analisar uma empresa. Antes de mais nada, depois dessa belíssima vinheta, eu quero pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal para a gente continuar ganhando relevância e alcançando cada vez mais pessoas. Como eu disse no começo, quando a gente vai começar a investir, a gente se depara com muitos termos técnicos, coisas que parecem muito complexas, mas na verdade é só um linguajar rebuscado para deixar a gente confuso. Um dos primeiros termos que a gente se depara quando a gente vai começar a investir numa empresa é falar sobre balanço patrimonial. E o que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial ele é dividido em ativos, passivos e patrimônio líquido. O balanço patrimonial ele vai servir para fazer um resumo de tudo que a empresa tem. Vou explicar para vocês um pouquinho melhor para vocês entenderem. Vamos pensar primeiro nos ativos. Os ativos, a empresa vai estar registrando todos os bens e todos os direitos que essa empresa tem. Ah, bens e direitos? Vocês já ouviram falar disso antes, não? Quando a gente vai fazer a declaração de imposto de renda, a gente tem um campo na declaração que a gente vai falar os nossos bens e direitos. Vamos falar, a gente tem uma casa avaliada em 500 mil reais, a gente tem um carro avaliado em 50 mil reais, temos 100 mil reais na conta do Banco X. Isso são todos os bens que você tem, que você está declarando no seu imposto de renda. E a empresa ela vai fazer algo parecido. Ela tem os ativos dela que ela vai declarar quais são esses ativos dela. Ela vai falar, eu tenho 1 bilhão em maquinário para produção de algodão. Eu tenho uma frota de 10 carros na minha empresa. A empresa tem 100 milhões em caixa e disponibilidades. Isso são os bens da empresa, são os ativos que ela tem. E quando a gente vai falar dos passivos da empresa, os passivos são o que ela deve, são os compromissos financeiros. São as dívidas com fornecedores, para pagamento de matéria-prima, são as dívidas com bancos e outros credores, por exemplo, debenturistas da empresa. Então esses são alguns exemplos de passivos, igual você tem na sua casa, igual a dívida que você tem no seu financiamento do seu carro, ou então o empréstimo bancário que você venha a ter, ou então a dívida do seu cartão de crédito que você precisa pagar, das compras que você fez referentes ao mês passado. Então esses são os passivos da empresa. Então, de forma resumida, quando a gente está falando de balanço patrimonial, a gente está falando de ativos, que são os nossos bens e direitos, que são o que a gente tem de propriedade, e os passivos são o que a gente deve para os terceiros, são as nossas dívidas, são o que a gente precisa pagar. Além disso, no balanço patrimonial, a gente vai ter o patrimônio líquido, que vai ser a diferença entre os nossos ativos e o que a gente deve para os outros. Se eu tenho 100 mil reais em caixa, tenho uma casa de 500 mil reais, tenho um carro de 100 mil reais, eu tenho em ativos 700 mil reais. Mas digamos que eu deva 200 mil reais de financiamento. Então eu vou pegar os meus ativos, que são 700 mil, menos 200 mil dos meus passivos e vai sobrar 500 mil para patrimônio líquido. Então esse é o meu patrimônio de verdade. Mas muitas pessoas que leram Pai Rico, Pai Pobre podem estar se questionando agora sobre carro ser um ativo ou carro ser um passivo. Quando a gente está falando de uma empresa, os carros eles tendem a entrar na parte dos ativos dessa empresa. E pra gente, quando a gente vai fazer uma declaração de imposto de renda, a gente também vai lançar lá o carro como um ativo. Só que quando a gente está aprendendo um pouco mais sobre finanças pessoais, e até mesmo no livro que eu acabei de citar, a gente não gosta de considerar o carro como um ativo. Afinal de contas, o carro ele sofre a depreciação. A cada ano o carro ele perde valor. Além de todos os custos que a gente tem com manutenção do carro, gasolina, seguro, tudo isso acaba fazendo o nosso dinheiro sair da gente. O carro está gerando muitas despesas para a gente. Por isso, quando a gente está falando de finanças pessoais, a gente não gosta de considerar o carro como um ativo, e sim como um passivo financeiro, porque ele vai trazer mais despesas do que ele vai gerar de retorno para você. Depois que a gente falou sobre o balanço patrimonial, que é como uma fotografia de um certo momento da empresa, existe um outro documento que o pessoal comenta muito, que é a demonstração do resultado de exercício, a famosa DRE. E o que é essa DRE? Se o balanço patrimonial é uma fotografia,
teoria, a DRE vai ser um filme. Ela vai trazer os resultados dos últimos 3 meses da empresa. Então, nesse documento, a gente vai estar falando quanto que a empresa vendeu nos últimos 3 meses em valores monetários, quanto foram os custos que essa empresa teve para produzir esses produtos que ela vendeu. Nisso, a gente vai calcular o lucro bruto da empresa. Depois disso, vai entrar a parte de despesas operacionais, e aí a gente vai chegar no lucro operacional. E depois vão entrar as despesas financeiras da empresa. Aí a gente vai alcançar o lucro líquido dessa empresa. Pô, mas eu falei que eu ia falar de uma forma fácil e acabei que eu tô falando de um jeito um pouco mais difícil aqui. Então, para simplificar, vamos pensar no seguinte. No DRE, a gente tem a nossa receita bruta. Digamos que a receita bruta é igual ao nosso salário bruto, que é o que a gente recebe, que a empresa paga pra gente, que é o que a gente vai ver no nosso holerite. Depois dessa receita bruta, a gente vai ter que pagar os impostos, o imposto de renda. Então, da receita bruta vai cair para a receita líquida na empresa e a gente vai sair do salário bruto para o salário líquido, que é o que vai entrar realmente na nossa conta. A partir desse momento, vão começar a ter as nossas despesas ao longo do mês. A empresa vai ter as despesas dela com os custos e com o pessoal, a gente vai ter as nossas despesas do dia a dia. Supermercado, vamos ter nossas despesas com conta de luz, conta de água, internet. Esse tipo de despesa vai reduzindo o nosso resultado, vai reduzindo a quantidade de capital que a gente tem disponível para gastar com outras atividades. Então, teoricamente, a gente pode dizer que depois que a gente paga todas as nossas despesas, o que sobrar seria o nosso lucro líquido, que seria exatamente o lucro líquido da empresa também. Mas o que é então as margens líquidas? É simplesmente a gente vai pegar quanto que sobra de lucro no final e dividir pelo tanto que a gente recebeu líquido depois dos primeiros impostos. Então a margem líquida seria, se a empresa teve no total 100 milhões de vendas, sobrou para ela 10 milhões, então ela vai ter uma margem líquida de 10 milhões divididos por 100 milhões, que é igual a 10%. E você pode calcular isso para margem bruta, para margem EBITDA, para margem operacional e também para o lucro líquido. Dessa forma você vai saber quanto que a empresa consegue ter de lucro, de margem em cima dos produtos que ela vende. Então depois que a gente viu, que a gente já conversou sobre as margens e sobre as receitas e as despesas da empresa, a gente precisa também comentar sobre outro termo que o pessoal comenta muito, que são as dívidas dela. As dívidas da empresa são divididas em dívida bruta e dívida líquida. E qual que é a diferença entre essas duas? A dívida bruta é a somatória total de dívidas que a empresa tem, de todos os empréstimos e financiamentos. E a dívida líquida vai ser a subtração da dívida bruta com o dinheiro em caixa e as disponibilidades de curto prazo que essa empresa tem. Vamos pensar no seguinte, uma empresa tem 100 milhões de dívidas, mas ela tem em caixa 70 milhões, quer dizer que ela tem uma dívida líquida de 30 milhões. E por que uma empresa tem uma dívida líquida negativa? Porque muitas vezes ela vai pegar esse capital emprestado e ela vai conseguir rentabilizar isso melhor. O que é totalmente o oposto da gente como pessoa física. Se a gente tem dívidas, financiamento, essas coisas, os nossos juros da dívida geralmente vão ser muito maiores do que as taxas que a gente vai conseguir de rentabilidade de investimento. Por esse motivo não é interessante a gente ter dívidas enquanto a gente investe. Normalmente a gente precisa quitar as dívidas para depois começar a investir. E indo para o último ponto agora, a gente vai falar sobre o famoso ROI, que é o Return on Equity, ou então retorno sobre o patrimônio líquido. O que é o retorno sobre o patrimônio líquido? A gente já falou sobre o patrimônio líquido, na parte do balanço patrimonial. E o retorno que a gente vai ver é o lucro líquido, que a gente falou na parte das receitas. Quando a gente pega o nosso lucro líquido e compara com o nosso patrimônio líquido, dividindo um pelo outro, a gente vai ter o retorno sobre o nosso capital. Esse é o famoso ROI. E por que é importante a gente conhecer o ROI? Porque a gente vai saber qual que é o retorno que a empresa vai trazer para o capital do acionista. Se a gente investe R$100 numa empresa, a gente tem um patrimônio líquido lá de R$100 por ação, e ela tem um lucro líquido de R$20 por ano, a gente sabe que a gente vai ter um retorno anual de R$20 a cada R$100 investidos nessa empresa, em forma de lucros. E quando a gente vai, então, falar de ROI, quando a gente vai utilizar o ROI para analisar uma empresa, é sempre importante a gente comparar empresas do mesmo setor, para a gente não ter distorções, porque um setor do tipo de commodity vai ter um ROI totalmente diferente de uma empresa de tecnologia. Mas, para falar melhor sobre isso, eu recomendo vocês assistirem a aula do Fernando Ferreira na FinClass, que ele ensinou todos os indicadores financeiros e deixou extremamente simples para você aprender a fazer essas análises. Claro que se vocês quiserem que a gente converse mais sobre isso também, é só pedir nos comentários que a gente vem com um vídeo sobre isso. Esse era o assunto do vídeo, a gente citou alguns dos principais termos que a gente vê no mercado financeiro. Caso ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, não esquece de curtir, compartilhar o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.